Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Como você pode reparar, hoje eu estou acompanhado de um casal, né? Isso. Casal que faz a Academia da Alma unido permanece unido. Isso é legal, a gente tá junto nessa. Essa foi ruim essa, né? Foi de velho. Foi boa. Muito bem, é a primeira vez que nós temos um casal. Quem sabe aí é o primeiro. Estamos estreando, então. Esse, um casal que está estreando, um casal que vai incentivar outros casais, né? Olha aí, gente. Processo. Casais da IPTC, venham. Que maravilha. Então, hoje a gente continua, é a terceira parte da disciplina do estudo, né? Da prática do estudo. E, como você já viu aí na legenda do vídeo, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 4, 13. Eu vou fazer a leitura, mas antes da leitura vamos orar. Mari, você ora pra gente? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque podemos falar, mas também meditar, Senhor, ouvir o que Teu Espírito tem para nos dizer. Obrigado, Senhor. Num tema tão importante que muitas vezes a gente negligencia, esquece, mas, Senhor, queremos trazer para o nosso coração e para a nossa prática, Pai. Te pedimos auxílio, ajuda, encorajamento, Senhor, para que a gente tenha não só o interesse, Senhor, mas o compromisso, a constância. Ó Deus, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. 1 Timóteo 4, versículo 13, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A gente tira esse texto aqui como base para falar sobre esse processo de estudo, mas antes da gente entrar nas perguntas que estão relacionadas a esse texto, ou que surgem a partir desse texto, eu gosto sempre de fazer uma recapitulação, né, para você que chegou hoje e tal. Nós já tivemos 2 episódios sobre a disciplina do estudo, não do estúdio. E na primeira nós falamos sobre a fase, né, o processo de maturação que deve acontecer em cada crente. A gente, quando fica maduro, tem que abandonar o leitinho e tem que comer coisa sólida, né? Esteve lá eu e o Diego. Na semana passada, nós fizemos a segunda parte da disciplina do estudo, falando sobre a libertação. Foi eu e a Aline, né? Então, quando a gente estuda, a gente conhece a palavra de Deus e esse conhecimento traz liberdade, né? Ele abre não só o nosso entendimento, mas tira algemas, né, que a gente carregava, ensinos que são equivocados, que acabam nos aprisionando, né? Bem, aqui nós temos um texto que fala sobre esse estudo. Hoje tem uma referência bem específica que a gente vai falar, de 4 passos para o estudo, né? Eles já receberam o roteirinho, já estão por dentro, por isso que eles não estão com essa cara desesperados, né? Muito bem. Mas Paulo aqui é bem direto, né? Falando que Timóteo deveria se aplicar à leitura, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Então, a gente pode relacionar isso com a disciplina do estudo? Sim. Eu acredito que quando ele coloca essas 3 coisas, né? Leitura, exortação e ensino. Isso tudo está referente ao... Ele tem que ter uma base para isso, né? Como é que ele vai ensinar? Como é que ele vai exortar, como é que ele vai ensinar a partir só do que ele sabe. Então, acho que Paulo, até pela própria experiência dele, né, Timóteo como um jovem, ele está falando para ele, olha, você tem que ter uma base, você tem que estudar, você tem que saber o que você está falando. Então, acho que tem tudo a ver com a disciplina do estudo. Até complementando o que a Mari está falando, acho que Paulo vem de uma descendência judaica que incentiva ao estudo. Então, certamente... Fariseu de fariseus. Fariseu, né? Então... O cara conhecia tudo da lei. Então, ele sabe, eu imagino, né, que ele orientou a Timóteo a essa prática da leitura, né, do estudo, por algum motivo. Ele sabia da importância e ele sabia dessa disciplina, né, de se focar principalmente na leitura das escrituras, né, que no caso eles tinham praticamente a lei, né, na época. Ele sabia que isso
como disciplina, iria ajudar Timóteo na missão dele ali naquela comunidade e iria preparar ele para os desafios que iriam seguir. Isso aí. Eu acho que era uma disciplina, sim. Quando a gente fala, então, da leitura, ele fala aplica-te à leitura. Então, leitura da palavra, né? A gente está falando de estudo da palavra, não é... Isso é uma observação muito importante, né? Disciplina do estudo, pô, pastor, estou estudando para biologia, anatomia na faculdade, né? Eu nem sei quais disciplinas que tem na faculdade, é de geologia que você fez, né? Não arrisco nem dizer o nome de uma disciplina. O que você estuda lá? Exato, tem cálculo, tem física, tem química. Então não é desse estudo que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de estudo sempre das Sagradas Escrituras. Então quando ele fala aplica-te à leitura das Sagradas Escrituras. Só que quando a gente faz meditação, a gente também lê. E quando a gente faz estudo da palavra, a gente também lê. Então, quem está participando da Academia da Alma pode gerar aquela confusão. Eu estou meditando ou estou estudando? E aí, como é que vocês podem ajudar? Ele já passou o microfone para você e disse, responde, mulher. Começa aí. Primeiras damas. Não, é interessante porque a gente, muitas vezes, quando está lendo a Bíblia, no início da nossa caminhada, a gente sempre confunde, né? Se eu estou realmente tendo um momento de meditação devocional, né? Ou se eu estou estudando. E aí, muitas vezes, a gente faz uma coisa só, achando que é isso e acabou. Mas a gente com o tempo, a gente vai entendendo que a meditação, né? A gente coloca como mais uma coisa da devocional mesmo, prepara a gente para uma coisa específica e o estudo é outra coisa. Apesar deles estarem juntos, né, a gente fazer as duas coisas e eles se complementam, são coisas diferentes, né? Eu gosto muito da definição que o Richard Foster fala no livro, Celebração da Disciplina, sobre meditação, que ele fala que às vezes a gente entende meditação, né, como aquela coisa da meditação oriental. Então, estou aqui meditando, que é algo que eu só estou esvaziando a minha mente. E não é isso. A meditação cristã, na verdade, você coloca as suas questões a Deus, você, de certa forma, esvazia, né, o seu coração, porque você está abrindo para Deus, mas você não deixa isso aberto, você se enche da palavra, né? É mais como aquela parte de um relacionamento pessoal mesmo com Deus, que você tem que ter todo dia na sua devoção, de você estar lendo a palavra, mas talvez aplicando algo mais pessoal, algo do seu dia a dia com Deus, né? A meditação é uma coisa do coração. Exatamente. Enquanto o estudo... Aí você quer complementar? Pode ser. Eu acho que a meditação, ela fala muito dessas questões pessoais, né? Do coração, dos anseios que a gente está passando no dia a dia, né, nas dificuldades, a gente compartilhando ali com Deus nossos pensamentos. Acho que já o estudo, acho que ele é um complemento da meditação, da reflexão. Eu lembro no nosso discipulado, lá no comecinho da caminhada... Tem tempo. Tem tempo, de que era importante, né, ler a palavra, ter um momento devocional ali de falar com Deus e... depois, na leitura da palavra, ouvir Deus, né? E ali ser essa troca, né? Compartilhar as coisas que estão no meu coração, ouço a palavra de Deus, mas que você chegou a comentar da Confissão de Fé de Westminster, né? E a Confissão de Fé de Westminster, eu peguei aquilo ali e estudei, né? Sim, faz sentido, porque a análise, né? Foi uma leitura muito mais assim... Tá, agora eu sei que eu posso estar recebendo coisas de Deus aqui, me relacionando com Ele, mas é mais uma leitura de aprofundamento do conhecimento a respeito das coisas da fé, né? Isso. Até tem um exemplo, assim, deixa eu te interromper. Claro. Tem uma questão que a gente faz na igreja, assim, bem prático, para quem está ouvindo entender a diferença da meditação e estudo. Acho que todo mundo na igreja já ouviu as 3 palavrinhas sobre o amor. Ágape, Filos e Eros, né? Como é que a gente sabe isso? Quando estudou. Estudou, exatamente. Entendeu? A gente vê o amor, mas eu não estou refletindo sobre o meu amor a Deus, eu não estou refletindo sobre as coisas que estão impactando o meu amor a Deus. Não, eu estou analisando a palavra amor, o peso dessa palavra, quando Jesus pergunta para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então ele sempre usa o ágape, Pedro sempre responde com filos. Então eu estou analisando o texto, né? Jesus está perguntando, Pedro, você tem a capacidade de me entregar, de se entregar por mim? Aí ele diz assim, Senhor, eu gosto do Senhor, o Senhor é um bom amigo, né? Então, tem toda essa relação. Esse é um exemplo prático do estudo. Acho que
Dá para Acho entender, que foi, E eu acho que o estudo, ele reforça a nossa devoção, porque nos dá uma maior propriedade para entender, pô, Jesus morreu por mim, mas como é que foi essa morte? Né? Como é que aconteceu essa justificação? Justificação é outra palavrinha, né? Aquela do selo, né? Do pagou o preço e tal. E aí acho que reforça, né? Acho que aí a devoção se fica mais fortalecida com o estudo. Isso. E aí são vias de mão dupla, né? Isso aí. Então a gente já falou, né? Meditação foi lá no início, foi a primeira, então todo mundo que participa da Academia da Alma já está meditando. Todo mundo já sabe o que é. Ninguém mais confunde com esse negócio de ficar isso aí já é passada. Mas quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo para aplicar-se à leitura, tem um caráter muito contínuo, isso me lembra então do primeiro aspecto que o Richard Foster, e a gente sempre cita ele por causa do livro Celebração da Disciplina, da onde a gente tem tirado a ideia, né, para construir toda essa análise que a gente está fazendo na Academia da Alma. Ele fala sobre o princípio da repetição. Repetição. E aí? O que é essa repetição na prática? Serve para quê, né? Ficar repetindo. Acho que repetição lembra muito a questão até mesmo da área da saúde, né? A gente que vai para academia ou se esforça muito para ir para academia. Primeiro a gente tem que tentar ir, né? Acho que a primeira iniciativa é começar. Aí depois você vai repetindo essa até criar um atitude, hábito, né? Até criar o hábito. Acho que o estudo pode fazer uma assimilação até mesmo com essa questão da musculação, por exemplo. Você começa com uma carga bem baixa, levinha, vai repetindo ali até se fortalecer. E o fortalecimento do músculo, né? Quando você falou, eu logo imaginei disso, isso mesmo. O fortalecimento do músculo é pelo processo de repetição, né? Não adianta você pegar uma vez e essa, eu aguento, já né? tá bom. Não, não, você pode até pegar uma vez todo dia, mas não funciona. Você tem que pegar até o músculo ficar estressado, né? Até cansado, até fadigar, até a fadiga muscular. Aí sim, aí o músculo entende que precisa criar mais células musculares para cada vez mais pegar mais peso, porque ele já se prepara para o futuro. Então, aí, caramba, esse corpo está querendo pegar mais peso, eu preciso capacitar esse corpo. Então, ele já vai criando mais massa muscular. É legal você pensar nisso, assim, se a gente pensa, então, no processo cerebral, às vezes a gente começa, tem muita gente que tem como barreira essa coisa da leitura, né? Eu não consigo ler, poxa, eu não sei ler, eu não tive o hábito de ler, eu tenho muita dificuldade de ler, as pessoas ficam se auto-sabotando, né? Beleza, eu sempre conto a minha história. Eu entrei no seminário, não sei se vocês sabem dessa história, eu nunca tinha lido um livro inteiro. Quando eu era adolescente, nunca tinha lido ainda. Assim, eu vim de escola pública, nunca tive esse incentivo. Foi estimulado, né? Lá em casa também a gente não tinha o hábito de ler, eu nunca ganhei livro de presente. Aí cheguei no seminário, primeiro semestre, 3.000 páginas para ler. Não, eu achei que era fácil, né? Assim, vou começar a ler. Meu pai, quantas vezes eu chorei? Assim, E leitura teológica. Exato, né? Assim, não é uma leitura... Já começou pegando 10 quilos já. Não é os 3 porquinhos. Eram coisas complexas, palavras que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu falei, meu Deus. E as disciplinas do seminário já era difícil já no nome, gente. Eu tive que estudar poemênica. Nem sei o que é isso. Eu tinha vergonha até de perguntar, né? Porque eu falei assim, cara, eu acho que todo mundo sabe, menos eu, né? Hiperetologia, né? Metafísica. Eu falei, meu Deus, que é isso, gente? Curso de física? Não, é além da física, meu irmão, gente. Então, assim, pensando nessa proposta de repetição, a gente só consegue o hábito de começar a ler bem e ler rápido se a gente lê. Repetindo. Exatamente. E foge da zona de conforto, né? O exercício em si é uma coisa que gera desconforto. No começo... Ninguém quer sentir dor no outro dia. No começo a gente até... Nossa, acho que o brasileiro em si, né? Ele já não é muito estimulado à leitura. Então, pegar um livro e ler já é difícil, né? A gente já tem que vencer várias barreiras. Aí uma leitura mais teológica, mais com palavras mais difíceis já é mais difícil. E aí a gente sai da zona de conforto, é estressante. Então o músculo ele cresce com estresse, os ossos crescem com estresse e a nossa leitura, a nossa prática devocional cresce com um leve estresse, a gente saindo da nossa zona de conforto. Esse processo de repetição mesmo que eu sinto sono, leia uma página, mas não passe sem ler.
hoje eu li 1h30, amanhã você vai ler 2. Até criar um hábito, né? Até você criar um hábito e até o seu cérebro entender que, caramba, isso agora é uma nova rotina, né? E ele vai assumindo vocabulário, palavras novas, essa coisa toda. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estava na metade, voltei tudo o livro porque eu não entendi. Não faça aí, pelo amor de Deus. As pessoas têm a expectativa de ler e entender tudo. Cara, eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Às vezes eu me deparo com um versículo e digo assim, cara, que coisa linda, coisa linda. Nunca li isso. Assim, a sensação que eu nunca tinha lido. Por exemplo, eu estava algumas semanas atrás lendo Zacarias, e aí falando, né, 2 expressões. Aí o que eu comecei a fazer? Usar nas minhas orações para incentivar, lembrar onde está, né? Aí eu fui orar e falei assim, Senhor, como o profeta Zacarias disse. Então o profeta, eu estou repetindo. Então, como o profeta Zacarias disse, nós somos a menina dos olhos, né? O Senhor nos cerca com um muro de fogo, de proteção, né? Aí eu, caramba, pastor, sabe? Não, eu só estou repetindo para que entre aqui na cachola. Mas quantas vezes eu já li, né? E eu acho que chega um momento que se torna prazeroso, né? Acho que essa prática vai te fazer você... Caramba, eu gravei um versículo, isso faz parte da minha vida devocional, isso é prazeroso agora. Agora eu quero ler 1, 2, 3 livros no mês. Vai mudando, né? E fica bem legal. Quando eu volto... Eu faço jiu-jitsu, né? Vocês sabem disso? Aí eu volto do jiu-jitsu, geralmente tem uma coisa, né? Eu tomei uma guilhotina, que é uma chave aqui na cervical, aí eu fico todo duro e tal. Aí no outro dia eu tô lá com o kimono, a minha mãe fala, não entendi, você não tá com dor? Você não se machucou? O que você vai fazer lá de novo? Eu falei, não, mãe, porque senão o meu corpo nunca acostuma, todas as vezes vai ser a primeira vez. É igual dor de segurar no kimono, na pegada, as pessoas não entendem como dói a ponta do dedo. Eu chegava com os dedos dormentes em casa. Não, dormente. Eu ficava assim, meu Deus, eu não estou sentindo a ponta do meu dedo. Mas agora não. Aí fica com calo aqui, ó. Com calo aqui. E aí eu lembro também do trompete. Eu estudei trompete, vocês sabiam? Caramba. Essa é nova? Essa é nova. Eu estudei trompete. Eu era novinho, adolescente, assim, eu estudei trompete. Caraca. Mas era muito difícil. Tem que criar um calo embaixo dos lábios. Porque, e aí não adianta, você não consegue enganar o professor. Quando você chega lá, você não consegue fazer a nota porque não tem um calo. Então ele fala, você não estudou. Aí quando faz um calo, a sua nota fica perfeitinha. Que é aí quando você não consegue, fica assim, ó. Mas é a tem falta... que machucar. Tem que machucar, é um processo. E o calo só acontece com a repetição. Isso aí, só acontece com a repetição, horas de estudo. Eu desisti porque meus vizinhos queriam me matar, né? Eu chegava de noite, não foi pelo calo. Com abafador, você botava e ainda ficava bom. Aí não dava, aí desisti. Mas foi uma boa experiência. Mas nós até já começamos a tocar no segundo ponto, que é a concentração. E aí? Estudar exige concentração, né? Como é que a gente consegue concentração? O que é essa concentração aqui? Eu acho que para os dias de hoje que a gente vive, isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque a gente tem o celular, que faz com que a gente se distraia facilmente, e a gente não tem, além dessas disciplinas espirituais, a gente não tem a disciplina de separar um tempo, um momento, um local, que é muito importante ter um local, para que você tenha todo um ambiente de concentração. Então, exige da gente também ter esse preparo, né? Para que a gente possa, assim, poxa, eu preciso... Eu sei que eu tenho que repetir esse momento, mas eu preciso ter um local, um momento do dia. Por exemplo, para mim, eu sou uma pessoa da manhã. Se eu tivesse que fazer o momento de estudo à noite, não ia funcionar, porque eu também não consigo. Eu ia dormir. Então, assim, eu tenho que acordar, né, lavar o rosto, escovar o dente, comer, porque eu também acordo com muita fome. Então, eu tenho que me alimentar. E aí eu ela come 5 sementes, assim, não, eu como bastante de manhã. Tem que acordar com fome. Aí eu como, e aí tem um cantinho na sala, que não é nem no sofá, assim, é um cantinho que a gente fez ali, que tem uma mesinha, assim, uma cadeirinha, e tá ali a Bíblia. Então, e aí eu sei o tempo que eu vou ficar ali, tanto para meditar, depois para ter o momento do estudo. Então, é importante
ter esse ambiente, ter toda uma hora do dia para que eu consiga me concentrar e ficar ali, né? Às vezes um barulho, às vezes algo que, se você tiver com o celular perto, por exemplo, eu tiro o celular. Mesmo que esteja, sei lá, no modo avião. Você está falando então que é preciso criar esse ambiente de concentração, né? Sim. Eu até acho muito interessante, eu respeito quem diz que estuda com música. Sou eu. Mas assim, para mim não faz sentido. A não ser que for uma música instrumental e de preferência que eu não conheça a melodia. Porque, cara, não adianta. Seu cérebro vai pegar aquela melodia, daqui a pouco você está lá assim... Tem. Você não está mais estudando, você está cantarolando a música. Eu vejo hoje que a gente cria um ambiente... Eu fiz pedagogia, né? E uma das coisas que eu aprendi na faculdade é assim, a gente fala de crianças com hiperatividade, mas eu vejo que nós criamos ambientes hiperativos. A criança está brincando, assim, a gente não dá um brinquedo para ela, a gente dá 5. Entendeu? A gente dá então, aí ela já não sabe, a gente dá a massinha, o carrinho, dá um Lego... e ela... A criança fica... Ela fica completamente dispersa. Assim, a gente não entende que cada brincadeira exige um nível de atenção e a gente trabalha isso. Para piorar, os pais ligam a televisão, porque gostam de um barulho, né? Um canal de desenho, então... E às vezes a criança está vendo televisão, o pai ou a mãe liga o rádio. Desculpa, mas as pessoas estão criando um ambiente completamente hiperativo. É verdade. Não significa que você está prestando atenção, não. O seu corpo está em alerta, porque assim, o seu ouvido está ouvindo. E quando ele está ouvindo, ele está tentando decifrar, o tempo todo essa informação chegando, mas ele não consegue entender nada. Aí tem uma criança falando, mãe, não está escutando, mãe... Não, e para concentrar numa leitura bíblica, que muitas vezes exige realmente um tempo ali, né? Você lendo, você qualquer outra coisa que seja muito mais, sei lá, um barulho, uma notificação no celular, alguém ligou a TV, você vai dispersar. Essa é uma das razões que eu passei a fazer minha devocional. As pessoas falam assim, pastor, mas por que o senhor levanta tão cedo? O senhor podia fazer depois... Assim, eu saio de casa às 5h30 da manhã, porque é o horário que eu tenho que sair com a minha filha para a escola, porque ela, 6h30, ela entra na escola em Campo Grande, 20 quilômetros. Então, assim, eu decidi fazer antes, porque depois já está agitado. Então, eu sei que depois eu posso ter um enterro, depois eu vou ter gente me ligando, porque as pessoas já acordaram agora 4 horas da manhã, ninguém me liga. Ninguém te perturba, é um silêncio. Nem minha esposa, assim, ela fala comigo 4 horas da manhã. Sou eu abro a porta da sala, eu vou na varanda, olho para o céu. No templo. Assim, ó, aí fico olhando. Olha as estrelas, né? Que ainda está de noite. De vez em quando passa alguém de carro e fica meio assustado, assim, quem é aquele doido ali na varanda, né? Mas assim, eu acho muito bacana. Eu criei um ambiente de concentração. Então a gente precisa criar esse ambiente. Concentração acho que é muito importante. Mas assim, vocês falaram de um aspecto da concentração, mas olhando para o texto todo, eu acho muito interessante que ninguém se sinta ofendido porque não há esse público entre nós, né? Mas Paulo fala assim, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu acho que essa expressão hoje em dia são os vídeos que as pessoas enviam com teoria da conspiração. Estamos falando de outro nível de concentração aqui, não é de a criação de um ambiente. Ou seja, na época de Paulo, como na nossa época, eles não tinham YouTube, não tinham TikTok, Instagram, não tinham Twitter, não tinham televisão, não tinham internet. Eles eram mais felizes do que nós. Com certeza. Nesse aspecto, eles eram mais felizes. Mas isso não significa que não tinha... A rádio fofoqueira. A fofoca que estava correndo ali pela cidade. Que não tinha aqueles doidos que ficavam ensinando um monte de bobagem. Sim. Então, assim, sempre teve esse espalhar de informações que não tem nada a ver... Fake news desde... Fake news, bobagem news. Então, Lucas, né, pode continuar aí, assim... O que Paulo está falando, então, Timóteo, toma cuidado e não gasta muito tempo
com essas coisas não. É por aí? Eu acho que... Comenta aí, quantas notificações vocês já receberam só durante a gente estar aqui conversando, né? Academia da Alma. E eu acho que esses estímulos, né, que ficam aparecendo, as notificações são tentadoras, é a fofoca lá da época, né? E se a gente estiver nesse ambiente de estudo, que a gente separou ali, e com o celular perto, recebe a notificação, você fica tentado mesmo para acessar aquele vídeo, aquela mensagem no WhatsApp. Às vezes pode até ser uma mensagem importante, algum familiar e tudo mais, que realmente vai chamar a sua atenção. Então, acho que concentração é importante. Todo esse processo de eu estou dedicando esse tempo para estudar, para estudo, para... E mesmo que fora do momento de estudo, aí é algo para mim assim, ó, eu não olho notícia de jornal durante o dia, não olho. Assim, ela vai chegar em mim em algum momento. E aí eu prefiro que ela chegue em mim, alguém me conta, assim, diz assim, alguém vai resumir, né? Resume. Aconteceu isso. Eu falei, caramba, puxa, né? Vamos orar então por isso. É a minha coisa. Porque eu acho que a gente gasta muito tempo garimpando. Poxa, viu aquela notícia? Aí uma notícia puxa para outra, que puxa para outra, que puxa para outra. E eu não dediquei esse tempo ao estudo da palavra. A gente vai ver que no final das contas tinha tempo, né? Tinha tempo. A gente só não usou bem esse tempo, né? Isso. Então, concentração também não é só no horário do estudo, é verdade. Manter-se concentrado durante a vida, porque vai ter muita coisa para te chamar a atenção. Por exemplo, quantos livros vocês querem ler? E eu quero ler. Mas eu tenho que escolher. Qual que é o livro mais importante agora para a minha fase de vida? Né? Então, eu leio, né? Envelhecimento saudável. Brincadeira, não estou lendo isso, não. Como alcançar a faixa preta no jiu-jitsu. Antes de partir, livros assim, né? Você está com esse assunto agora. Não, porque eu tive um sonho, né? Pois semanas atrás. Fazer o quê, né? Eu tenho que... Deus já estava preparando, né? Eu tenho que saber o que Deus quer com isso, né? Eu faço como Daniel, na sublimidade das revelações, não entendi nada e coloquei diante do Senhor em oração. Muito bem. O terceiro aspecto que o Richard Foster coloca é a compreensão. Acho que é bem interessante, né? Porque compreensão tem essa ideia de entendimento. É isso mesmo? A compreensão, eu estava até conversando com a Mari, né? Na escolinha, lá na infância, tem a disciplina, né? Leitura e interpretação. Que é você simplesmente se capacitar em ler um texto, juntar todas aquelas frases, todas aquelas palavrinhas, pontas, vírgulas, e no final das contas compreender, né? Eu estava conversando com a Mari, que eu tive muita dificuldade com essa leitura e interpretação. Esse método silábico você está falando? Simplesmente na época lá da escolinha que a professora dava um texto e depois tinha que responder aquelas perguntinhas. Tinha que interpretar. O que Maria falou pro João fazer? Então, assim, para você ver, na infância de repente já estava distraído, meio desconcentrado, mas que eu lembro que, caramba, era uma dificuldade que eu tinha. Então, assim, hoje em dia eu percebo que, hoje em dia eu já passei por essa fase de não conseguir interpretar o texto, mas que ler o texto, interpretar todas as frases, as conjunções, tudo mais, e compreender o que aquele texto estava falando, né? É muito importante, porque senão a gente lê, aí, caramba, o que esse texto falou para mim? Falou nada, porque eu não consegui compreender nada que ele estava passando. Então aí um relato histórico da minha vida de dificuldade. A gente tem que tentar buscar compreender. Mas a gente não vai se deparar com textos que a gente não compreende? Sim. Eu acho que volta todo aquilo que a gente já falou, né? A gente tem que ter repetição, concentração e buscar, às vezes, até um auxílio para poder entender. Eu lembro muito daquele texto do eunuco, né, com o Felipe, que ele tá lendo lá o texto e, assim, ele realmente tá lendo. Ele tá gastando um tempo lendo, mas ele não tá entendendo nada. Ele fala isso, né? Ele fala. Como é que eu vou compreender se ninguém me explicar? Se ninguém me explica. E aí o Felipe chega, você tá entendendo o que você tá lendo? Aí ele, não. Gostaria muito que alguém pudesse me falar. E aí Felipe vai lá e ajuda, né? E aí ocorre tudo aquilo, que ele é batizado, tudo mais. A vida dele é transformada. Você sabe que a igreja na Etiópia nasceu por causa daquele homem, né? Caramba. É o que a gente aprende em missiologia.
Tudo a igreja porque... da Etiópia é uma das igrejas mais antigas do mundo. E quando a gente faz a conta, provavelmente é esse servo, né? Rainha de Candá significa que aquele governo ele era conduzido por uma rainha, né? Por uma mulher. Era uma rainha guerreira. Por isso que é de Candace, né? Que é o título que se dava para ela. Não era um império conduzido por um homem. Maneiro. Disciplina do estudo. Exatamente. Você só aprendeu isso aqui. É uma pesquisa. Quando o Guilherme, ano passado, ele estava na aula de história, ele chegou, aí eu estudando com ele, né, porque eu estudava para a prova, aí eu falei assim, Guilherme, você sabe o que é a rainha de Candace e tal? Aí eu falei, tá na Bíblia. Aí eu abri o texto bíblico e ele, pai, mentira. Caramba. Aí eu falei, viu por que tá você aprende Bíblia. história? Porque a Bíblia faz parte da história, né? Então, essa expressão que ele usou aqui era a expressão que era reconhecida historicamente. Aí ele, caramba, nem sei se ele lembra mais disso, né? Mas no dia ele ficou todo impactado, né? Sim. Então, mas e aí, tem texto que a gente vai compreender ou não? Você não respondeu. Eu acho que tem textos que são difíceis mesmo, né? Às vezes a gente, como você falou, leu a Bíblia várias vezes e aí tem momentos que você vai ler aquilo e fala, nossa, eu não estou entendendo o que isso está querendo dizer, né? Acho que é isso, assim, a parte da compreensão é você ler tudo e você, isso aqui está falando sobre tal tema, isso aqui está falando sobre isso. E às vezes tem uns textos que, sei lá, alguns textos lá em Levíticos, Levítico é osso, e você vai ler e você vai... Eu tenho já alguma particularidade com alguns livros proféticos. Tem também... Porque assim, tem umas profecias que fica assim, ó pai... Só revelação. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva... Como o próprio texto bíblico diz, né? Assim, aquilo que você não entende agora, entendê-lo-á depois, Sim. né? Tem algumas coisas que fazem parte da revelação de Deus. Exatamente. Que é progressiva, né? Então, por exemplo... A gente quer ser muito, assim, do conhecimento, né? Já ler, entender e esquecer que o Espírito Santo também trabalha na... Sim, eu acho muito legal quando as pessoas fazem pergunta para mim sobre o céu. Pastor, mas no céu vai ser... Irmãos, o que a gente sabe é o que está revelado. Entendeu? É o que está revelado. Eu não tenho como ficar tirando coisas, senão eu vou cair naquele pecado de um doido aí que há um tempo atrás estava tendo revelações lá na ilha de Patmos, né? Fazendo referência a ser o novo João, ao novo apóstolo. Ele inclusive se chamava de apóstolo, né? Mas isso é uma heresia total. Para nós a Bíblia está fechadinha, é isso mesmo. Mas revelação não é só no sentido de estar escrito, é da gente ser capaz de compreender. Vamos trazer isso para o próprio texto bíblico. Os profetas, quando falaram de Jesus, eles não sabiam quem era Jesus. Sim. Eles estão falando profeticamente, eles estão falando para o futuro, né? Tá lá, Deus colocou no coração deles, mas, por exemplo, Daniel é um livro que fala do Apocalipse, do fim do mundo. Daniel é um livro apocalíptico. Sim. Caramba, no Antigo Testamento... Estava falando sobre o Apocalipse. Então, nem Daniel tinha noção do que estava falando e nem nós conseguimos compreender, porque esta ainda é uma realidade que acontecerá. Como profetas falaram do fim do cativeiro babilônico, o pessoal na época não entendeu. Sim. E só passou 70 anos. Né? No final de 70 anos eles disseram assim, e aí, agora? A gente está esquecido? Tal, é isso mesmo? Ninguém lembrava das profecias, é um absurdo, né? É um negócio. Então, quando a gente fala desse processo de compreensão, a gente tem que buscar, né? O Lucas falou, a gente tem que buscar entender, compreender, mas a gente também tem que entender que tem coisas que o Senhor não revelou para nós, mas a gente também pode falar de aspecto de maturidade, né? Assim, meu nível de compreensão não é o mesmo que o Guilherme, o que vocês acham disso, assim? Acho que é uma caminhada mesmo, né? Como as outras academias da AMA já falaram, né? Em algum momento a gente não compreendeu nada que a gente lia, né? Eu mesmo, no início da caminhada de fé, quantas vezes no discipulado fazia aquelas perguntas doidas para simplesmente entender, né? Você, mais maduro, mais estudioso, sabia responder. Mais velho que ele quis dizer. Ele foi gentil para dizer. Mais estudioso. Mais maduro. É o sinônimo para mais velho. Mais experiente, mais sábio. Tá bom, menos. Então, né? Sabe.
Então, você conseguiu me explicar. Eu, em algum determinado momento, tive que me alimentar de alimentos mais sólidos, e estudar por conta própria e buscar as minhas próprias respostas mesmo para compreender determinados textos. Com certeza, esse fato que aconteceu de muitos textos só fazem sentido para mim agora, porque naquela época realmente depois de anos, não faz sentido. A gente precisa de uma caminhada, de uma maturidade, de alimentos mais sólidos, de disciplina, para aí sim conseguir compreender um pouquinho mais da palavra. E ainda assim a gente não consegue compreender por completo, que tem coisas que vão ser só reveladas mesmo. E às vezes a gente, quando estudou aquilo numa época, a gente pegou uma parte do texto que estava falando e realmente fazia sentido, e depois quando você lê de novo você acrescenta mais, né? Você vai crescendo em conhecimento. Porque a gente lê com a fase da vida. Exatamente. Que a gente tá, né? Emocional, às vezes a gente está triste. Isso, nossa, muda muito, assim, e a gente só vai acrescentando mais e mais o conhecimento, né, pra gente. Então, por isso que tem que ter todos esses passos. A repetição, a concentração, tudo isso vai agregando cada vez mais essa parte do entendimento, né? Entendi. Eu mesmo, assim, leio a Bíblia, às vezes eu volto pro texto, numa época eu disse assim, poxa, isso aqui é meu sentimento. Aí na outra época eu volto e digo assim, caramba, que cara triste, né? Assim, nossa, que fase. A percepção é outra, né? Porque você mudou a leitura. Bem, então nós já falamos sobre repetição, sobre... Qual foi a outra? Concentração. Ó, perdi a concentração. E agora nós falamos da compreensão. Mas tem um último, que é a reflexão. Que, embora tenha esse nome que pareça muito intelectual, o Richard Foster aponta para uma coisa mais prática, né? Então fala para nós aí sobre isso. Eu acho que o exemplo que me vem à cabeça, né, que eu acho que dentro do âmbito da igreja, até mesmo você deve ter conhecimento de causa, né? De muitas vezes, acho que o Diego até comentou também no último culto, né, que é sobre pessoas que começam a fazer teologia, né, estudam, se dedicam ao estudo, mas se perdem em tanta literatura, em tantos conceitos. Quem faz teologia se perde fácil. e por um momento a reflexão fica de fora e só fica o estudo analítico das escrituras, o estudo analítico da sistemática teológica em torno do sacrifício de Jesus, em torno da ressurreição, e aí não vem para a prática, né? Acho que quando tem essa dicotomia, né, essa distância do estudo e a reflexão que traz a prática, é um caminho muito fácil para a gente se distanciar de toda uma espiritualidade saudável, né? De estar ali, poxa, eu estou lendo sobre fé, mas no meu dia a dia, quando eu sou questionado, desafiado pelo Espírito Santo a ter fé, eu não consigo colocar em prática, né? Então, eu acho que o estudo ele tem que trazer consigo essa reflexão mesmo. É interessante você falar isso assim. Eu vou falar de alguém que passou pelo seminário, né? As pessoas sempre dizem para mim assim, perguntam, pastor, eu queria entrar no seminário para aprender mais. Eu falei, cara, não entra no seminário não. É assim, não porque o seminário seja ruim, mas o seminário ele é um ambiente acadêmico. Eu não sei se deveria ser, não é essa discussão aqui, né? Outro capítulo da academia. Assim, eu tenho uma ideia de que aquele lugar é para formar pastores. Eu sempre falo, se você não está aqui para ser pastor, você está gastando tempo, né? Assim, está gastando tempo da sua vida. Podia estar estudando outra coisa que fosse mais aplicável à sua realidade. Mas o que acontece? Quando você se dedica muito ao estudo teológico, né? Você vai dissecando alguns temas. A própria expressão teologia, né? Logia é estudo sobre Deus. É como se eu fizesse anatomia, né? Anatomia divina. Então eu coloco Deus lá numa mesa, eu vou assim, Deus fez isso, mas não fez aquilo, né? Tem uns discursos tão complexos na academia e tão vazios de sentido. Eu sempre falo né? Caramba, esse vídeo ainda vai vir contra mim. Eu vou falar o tema porque eu acho que é Ordus Salutis. Já é em latim para você entender. A ordem da salvação. O que Deus fez primeiro? Ele escolheu, justificou, regenerou. Qual é a ordem? Cara, existem artigos imensos sobre isso, teólogos discutindo se primeiro escolheu, depois salvou,
se Jesus, o plano já tinha antes do Éden, se era depois do Éden, porque se foi depois do Éden, Deus foi pego desprevenido. Se foi antes, Deus tinha armado uma ratoeira. Né? Olha que embolação, né? Então, eu falei, gente, que coisa absurda. E o que eu percebo? Aí, por que eu puxei todo esse assunto? É que há uma tendência muito grande quando você vai para um estudo assim, sem uma preocupação de reflexão, de prática, é que o seu relacionamento com Jesus vai se esfriando. Então, essa é a grande questão que a gente está falando aqui. Eu sempre digo, a frase da Mária, Jesus é o que, Mária? Lindo. Jesus é lindo, né? Então, mas é essa paixão. Sim. Esfria ou não esfria, Lucas? Sim, esfria muito. A gente pode pegar os fariseus lá, eles eram super estudiosos, conhecedores de cada detalhe da lei, mas a prática dele eram totalmente distantes do que a essência da palavra, que era Jesus. Jesus até falou que a gente poderia ouvir o que eles estavam dizendo, só não olhar o que eles faziam. Exatamente. Que eu acho que era essa distância, né? Do muito estudioso, mas totalmente distante de uma prática, de uma reflexão que trazia a prática, né? Não, e essa que é a diferença do discípulo, né? A gente como discípulo, porque tem muitas pessoas que não estão nem na igreja, que são muito conhecedoras da palavra, que sabem muito, vários temas, que às vezes a gente nem sabe discutir, mas não aplica, não vive e não faz com que aquilo internalize no coração. Né? Aquilo que a gente fala. Sabem aqui, não exatamente. Sabem aqui. E quantas vezes a gente se coloca nisso, né? Olhando para si mesmo, a gente, até como presbiteriano, a gente adora ter conhecimento de muitas coisas. A gente é cabeção, né? Não, tá na escola dominical, aí fala sobre aquilo, e a gente, isso. Mas olhando pra nossa vida, às vezes a gente não tá aplicando, e no dia a dia, até a própria disciplina do estudo. A gente sabe falar, mas às vezes no nosso dia a dia a gente não está estudando de verdade a palavra. O estudo é legal. E não vive. E às vezes a gente fala sobre assuntos como perdão, que a gente sempre coloca, né? Uhum. E oração também. Nossa, oração é muito importante. E não ora, e não perdoa. Não tem esse processo de entender. E essa é a diferença do discípulo, né? Os verdadeiros cristãos que seguem a Jesus. É ouvir a voz e praticar. Se não tiver prática, aí a gente só tá sendo um fariseu mesmo, tá? Só sabendo muito e é isso. Então, concluindo aqui a nossa Academia da Alma de hoje, o apóstolo Paulo virou lá para Timóteo e diz, aplica-te a leitura. Isso. Então, a gente entendeu hoje que tem que repetir, certo? Então, não se cansa não, ó. É isso mesmo. Desiste. Dói, cansa. Todos nós falhamos nisso, né? Sim, momento de confissão de pecado aqui. Vamos lá. Todos nós falhamos, então tem que repetir, não desiste não. Cria um ambiente de concentração, foge daquilo que te dispersa, né? Tanto também fora do momento de estudo, não fica lá no Twitter tantas horas, na rede social, foge disso, isso aí vai ocupar um tempão do seu tempo. Esquece esses assuntos que ficam só hoje e amanhã todo mundo esquece. Isso. Busca compreender, não entendeu, pergunta para o Lucas, pergunta para a Mária. Vamos, gente. Pergunta, olha, não entendi. O que é infralapsarianismo? Nem eu sei. Nem preciso saber, gente. Isso é outra discussão inútil. Sim. E por último, a reflexão, que traz para a prática. Porque para que a gente estuda a Bíblia? Para a gente ficar encantado. Então eu quero repetir aquelas palavras que eu falei lá de Zacarias, né? Poxa, quando eu li lá, Jesus diz que eu sou a menina dos olhos dele. Caramba, eu disse assim, Senhor, o Senhor é lindo, Senhor. Poxa, como o Senhor é maravilhoso. Eu orei mesmo e disse assim, obrigado, Senhor, por essa palavra. Poxa, estudei aqui, ó. O Senhor disse isso séculos atrás e sabia que eu ia ler, né? Então, todo o estudo da palavra tem que produzir um discípulo mais apaixonado pelo seu mestre. Amém. Amém? Eu acho que a prática do estudo para Timóteo foi fundamental lá, para ele dar conta de todas as atividades que ele tinha, os desafios lá naquela comunidade. Acho que... Ainda mais assim que o apóstolo Paulo foi preso, né? Então ele teve que lidar sozinho com muitas coisas. Ele foi o braço direito, né? Que a gente fala, né? Não sei o quanto isso é preconceituoso, mas foi o braço esquerdo também para os canhotos, né? Então, a gente precisa estudar.
Muito bem. Então, ó, foi um grande prazer ter vocês aqui. Foi a primeira vez desse casal, mas parece que eles já eram aqui outras vezes, né? Completamente à vontade. Foi tranquilo? Dá um frio na barriga, os pés estão todos suados de nervoso. Entendeu? Mas a gente vai levando. Muito bem. Então, nós vamos encerrar. Eu quero pedir o Lucas para orar. Mário orou no início. Lucas ora agora no final. Pai amado, Senhor, Deus de amor, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, Senhor, em nossas vidas, Pai. Tu és bom porque temos acesso, Senhor, às Tuas Escrituras, Pai. Tal revelação que nos auxilia, Senhor, na nossa caminhada, Pai. É uma fonte de tamanho conhecimento, Senhor, tamanho alimento para a nossa alma, Senhor, para a nossa vida, Senhor. E, por vezes, Senhor, nós não valorizamos, Pai, esta Tua palavra no nosso dia a dia, Senhor. Como é importante, Senhor, o que refletimos aqui hoje sobre a necessidade da prática, da disciplina, do estudo, Senhor. Sim, Senhor. Para cada vez mais nos aprofundarmos, Senhor, Amém, no conhecimento de Ti, de nós mesmos, da Tua essência, Senhor, da Tua mensagem, do Teu amor, Senhor, da Tua salvação, Pai. Isso é tão importante porque nos capacita, Senhor, e nos fortalece em nossa caminhada, Amém, Senhor. Senhor. Mas que a gente cada vez mais tenha essa prática, Senhor, repita, compreenda, se concentre, Senhor, e reflita, Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Nos Amém, ajude Senhor. mesmo, Pai. Amém. Nos ajude através do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que a gente também não seja farisaico e totalmente distante da Tua palavra, Senhor, totalmente religioso, Sim, mas Senhor. simplesmente um discípulo, Pai, de Jesus, como Ele mesmo, Senhor. Ele era super estudioso, Ele cresceu em conhecimento e sabedoria, É verdade, Senhor. Senhor. Transmitiu todo o conhecimento que Ele tinha de forma clara, objetiva. Isso não veio por acaso, Senhor. Nosso mestre era como nós também. E Ele nos deu o exemplo, Pai. Paulo nos dá o exemplo, Senhor. Que essa disciplina, Senhor, some a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Amém. Nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Então, até a semana que vem, na próxima Abraço. Academia da Alma. Deus te abençoe. Tchau, tchau.